a vida da igreja e também na pessoa de Cristo Jesus. Quinta-feira eu falei sobre a pessoa de Cristo Jesus, falei sobre o chamado, falei sobre uma escolha, e hoje eu quero falar sobre a vida da igreja, a vida comum da igreja. Amém? Hebreus 10, 19 e 25, a minha versão é NVT. Portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda confiança no lugar santíssimo. Por sua morte, Jesus abriu um caminho novo e vivo através da cortina que leva ao lugar santíssimo. E uma vez que temos um sumo sacerdote que governa sobre a casa de Deus, entremos com o coração sincero e plena confiança, pois nossa consciência culpada foi purificada e nosso corpo lavado com a água pura. Apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir sua promessa. Pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras, e não deixemos de nos reunir, como fazem alguns, mas encorajamo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Sabe, nós que alguns anos atrás enfrentamos a pandemia, a gente viveu algo que talvez na nossa geração nós não tínhamos presenciado e nem vivenciado. Eu particularmente não tinha vivenciado um distanciamento, um afastamento, aonde as pessoas, elas literalmente, elas tinham medo uma das outras. Era incrível, aonde o vírus, o inimigo, ele era invisível. E esse vírus invisível, esse inimigo invisível, ele era carregado por pessoas. Então, literalmente, as pessoas, elas se tornavam inimigas. Quando vinha alguém, na sua mentalidade, você ficava pensando: será que ele está contagiado? Será que ela está contagiada? Será que está carregando vírus? E isto fez com que nós começássemos a nos distanciar um dos outros, colocando limites, fechando as portas de nossas casas, literalmente levantando barreiras entre nós. Sabe, isso foi um fenômeno terrível, que todos nós fomos atacados. E parece que de lá para cá, a impressão que eu tenho é que foi ficando cada vez mais confortável este afastamento, aonde literalmente algumas coisas que nós tínhamos desconfiança, nós passamos a confiar e acreditar. Uma delas se dá pelo comércio, a compra e venda digital. Até ali, nós não confiávamos tanto. A gente pensava assim:
eu não vou fazer uma compra online, porque isso deve ser golpe. Não vão me entregar. Eu prefiro ir na loja. Sim ou não? Agora, a partir do momento que nós tivemos que ficar distante, aonde nós paramos de circular, ir e vir, nós passamos a confiar. Isso, na verdade, foi estratégico. Então, tudo isso nos levou a um lugar de conforto. E a própria igreja, a igreja, instituição, congregação, denominação, ela correu e também se organizou. Aonde os cultos online, eles começaram a ser realizados, transmitidos, porque de alguma forma nós queríamos tocar o povo, alimentar aqueles que congregavam, transmitir a palavra, chegar até eles. E sabe que tudo isso ficou mais confortável em nós deixarmos de congregar. Então, antes da pandemia, parecia que fazíamos mais esforço para estarmos juntos. Depois dela, o virtual se tornou confortável. A tal ponto que nós estamos vivenciando isso ainda nos dias de hoje. Quando nos reunimos e nós, de repente, olhamos uns aos outros, em volta de uma mesa, sentado em uma sala, sempre vai ter um ou outro que está desconectado do ambiente humanitário e conectado virtualmente. E de repente alguém tem que dizer: ei, vamos conversar por rede social então. Espera aí que eu vou te mandar uma mensagem e te chamar. Ou senão a gente olha e diz assim: parece doido, rindo sozinho, rindo na frente de uma tela. E os outros dizendo: o que está passando aí? Deixa eu ver também. Alguém querendo participar de algo que não é mais humano, vivo, palpável. Aonde muitas vezes rimos por algo que já vimos trilhões de vezes. Então, antes da pandemia, parecíamos que fazíamos esforço para estar juntos. Depois dela, o virtual se tornou confortável. Então, hoje, muita gente diz: eu estou indisposto, eu vou assistir pela televisão, eu vou cultuar de casa. A vida comunitária começou a ser substituída por uma espiritualidade distante. Então nós passamos a viver como telespectadores do culto. Então, como em casa eu ligo no culto, e o culto está lá rodando na televisão, e mesmo assim eu continuo fazendo as tarefas. As donas de casa estão limpando e o culto está acontecendo. Estão lavando a louça, o culto está acontecendo. O cidadão lá, ele está resolvendo o que precisa resolver. O culto está acontecendo, ele está trabalhando. E quando a gente vem para o presencial, a gente vem no mesmo ritmo. Porque a gente aprendeu a assistir, e é por isso que na adoração muitos apenas assistem, porque é como se estivesse em casa com a televisão ligada. E eu consigo deixar o louvor tocando aqui na tela gigante e dou uma olhadinha na minha rede social, vejo como é que está o jogo. Eu estou assistindo aqui na tela grande e estou fazendo. Por quê? Porque
a gente aprendeu agora a ser telespectador de culto. Na adoração, muitos apenas assistem. Na palavra, muitos apenas escutam. E muitas vezes, minutos depois do culto, já não se lembra mais daquilo que ouviram, porque participaram apenas como espectadores. E para uma geração de telespectadores, o virtual é o suficiente. Então, para quem é telespectador, o virtual é o suficiente. Então, é por esse motivo que qualquer indisposição vira motivo para não congregar. Qualquer motivo. Qualquer motivo. Não vou congregar mais porque as crianças não param. Não vou congregar mais porque não me receberam bem. Não vou congregar mais porque, sabe? Então, assim, quando a gente é telespectador, qualquer indisposição vira motivo para não se congregar. Então, tudo parece mais confortável longe. Mas nós precisamos entender algo. A igreja nunca foi chamada para viver distante. A igreja de Cristo, ela não foi chamada para andar distante. A igreja de Cristo, ela foi chamada para viver a vida de Cristo. A vida de Cristo. E a vida, ela está quando nós entendemos que nós precisamos nos relacionar. Nos relacionar. Às vezes a impressão que eu tenho é que nós não estamos cumprindo o evangelho. E eu não estou falando de negligência. Eu não estou falando de você ser negligente. Eu estou falando de medo. De medo. Porque o medo não provém de Deus. O medo não provém do Senhor. Tem dois ambientes que Deus não atua. Deus não atua onde há medo e Deus não atua onde há incredulidade. Eu não estou falando de ser negligente. Não. Eu estou falando que nós precisamos ter cuidado. Eu estou falando que nós precisamos, sim, respeitar os nossos limites. Nós precisamos, sim, cuidar da nossa saúde. Eu não estou falando disso. Eu estou falando do medo. Sabe, às vezes temos medo de nos relacionar. Então, um povo salvo, mas porém disperso, é o que nós estamos vendo nos dias de hoje, a impressão que eu tenho. A impressão que eu tenho é um povo salvo, mas porém disperso. A impressão que eu tenho é que nós nos tornamos um povo salvo, porém nós estamos dispersos. Cristo nos libertou, mas parece agora que Ele está fazendo mais força para nos reunir do que Ele fez para nos libertar. Eu vou repetir, Cristo nos libertou, mas agora parece que Ele está fazendo mais força para nos reunir do que Ele fez para nos libertar. Então Cristo, Ele venceu a morte, venceu o inferno, pegou a chave do inferno e da morte, pisou na cabeça da serpente. Cristo venceu, irmão. Ele pagou o preço para nos libertar, mas a impressão que eu tenho é que agora Ele tem que pagar um preço para nos reunir. Porque nós estamos indispostos. Nós não temos disposição. Então, a igreja, ela não foi liberta para viver isolada. A igreja não foi liberta para viver isolada. A igreja não foi liberta para cada um viver do seu jeito, da sua forma. Tem um lugar aí, irmão. Tem um lugar que o lema deles é:
Deixa eu tentar lembrar. Irmandade, igualdade e liberdade. Eu acho que é isso. Me ajuda então, vamos lá. Liberdade. Calma, o meu HD é mais devagar. Calma. Vamos lá. Liberdade, igualdade e fraternidade. Esse lema não é nosso. Esse lema não é nosso. Somos todos iguais. Não somos todos iguais. Não somos. Não somos. Esse lema não é nosso. Segundo, liberdade. Somos livres? Sim ou não? Vamos lá. Somos livres? Sim ou não? Vamos lá, gente. Somos livres? Sim ou não? Não. Que história é essa? Esse lema não é nosso, nós não somos livres. O apóstolo Paulo vai dizer, vamos lá. O apóstolo Paulo vai dizer, eu prisioneiro de Cristo. Não, irmão. Se Jesus comprou a sua vida, vamos lá, Jesus comprou a sua vida, sim ou não? Você não pode ter dúvida disso. Jesus comprou a sua vida, sim ou não? Então você é prisioneiro de Cristo. Se você é prisioneiro de Cristo, você não faz mais a sua vontade. Se você é prisioneiro de Cristo, você não vive mais do seu jeito. Se você é prisioneiro de Cristo, você não faz mais o que bem entende, o que bem pensa. Eu me reúno quando quero, eu vou quando quero. Não, irmão. Se você é prisioneiro de Cristo, você agora vai fazer a vontade de Cristo. Então esse lema não é nosso. Liberdade. Segundo, igualdade. Somos todos iguais. Não, irmão. Não somos. Não somos. Por que não, pastor? É só você olhar a maneira que cada um decide viver. Agora, nós nos tornamos e devemos nos tornar semelhantes a Cristo Jesus. Então tem alguns lemas que a gente pega para nós que eles não são nossos. E aí a gente começa a se conduzir de uma forma que não é a forma que as Escrituras, elas nos deixaram para nós viver. Então, a igreja não foi liberta para viver isolada. Ela foi liberta para viver reunida. A igreja foi liberta para se reunir. Então, só depois um povo reunido pode ser enviado. Sabe, se nós queremos um dia ser enviados, nós só vamos ser enviados depois que estivermos reunidos. Lembra o que aconteceu em Atos dos Apóstolos? Sim ou não? Ao acontecer o dia, vamos lá, Atos dos Apóstolos, capítulo de número, me ajuda, gente, 2, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Ao acontecer o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos aonde? No mesmo lugar. Depois que eles estavam reunidos, aí sim eles foram enviados. Porque esse poder que veio sobre eles, este poder que desceu sobre eles, tornou eles o quê? Tornou eles testemunhas. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, Judeia e depois sim, os confins da terra. O que fez eles serem enviados
O que fez eles serem enviados é que eles estavam reunidos todos no mesmo lugar. Quantos acreditam que Deus tem algo a nós aqui para essa casa? E quando isso vai acontecer? Depois que nós entendemos que precisamos estar reunidos. Tem coisas que Deus já falou, tem coisas que Deus já disse, tem coisas que Deus já liberou, e nós estamos dizendo, quando que vai acontecer, quando que vai acontecer? E Deus está dizendo, eu não consigo derramar sobre eles, porque eles estão dispersos. Eu não consigo trazer sobre eles, porque eles estão dispersos. Então, nós estamos vivendo um tempo de fé sem vínculo, espiritualidade sem comunidade, devoção sem corpo. Por que a igreja, outrora, ela tinha uma fé inabalável? Porque eles tinham um vínculo, irmão. Todo culto tinha alguém testemunhando. Todo culto tinha alguém testemunhando. Todo culto alguém cumprimentava alguém e dizia: Deus me surpreendeu essa semana. Nós estamos vivendo um tempo de fé sem vínculo. O que é fé sem vínculo? Nós não temos ouvido os milagres que Deus tem feito, e por isso a nossa fé, ela não é ativada e muito menos renovada. Quantos aqui Deus surpreendeu você essa semana? Tem alguém? Tem alguém que Deus te surpreendeu essa semana, sim ou não? Hã? Vamos lá. Tem alguém que Deus surpreendeu essa semana? Aqui temos. Lá também temos. Mais alguém? Mais alguém? Vamos lá. Aqui também. Aí eu não sei como é que vocês se comportam agora, porque eu agora fico assim: o que será que Deus fez? Eu fico olhando para o Márcio dizendo: o que será que o Senhor surpreendeu essa semana? Fico olhando para aquela irmã e pensando: o que será que Deus fez na vida dela essa semana? Eu fico olhando e dizendo: o que será que Deus fez? Por que a gente não sabe? Porque não tem vínculo. Quando não tem vínculo, a gente não sabe. E talvez isto que os nossos irmãos foram surpreendidos, talvez é numa área que eu preciso ser surpreendido. E quando eu ouvir isto, esse testemunho, ele virá com uma voz dizendo assim: se Deus fez na vida dele, Deus também é poderoso para fazer na sua. Estamos vivendo num tempo de fé sem vínculo, espiritualidade sem comunidade. O que é espiritualidade sem comunidade? Eu me relaciono com Deus na minha individualidade. Devoção sem corpo. Mas o que nos faz igreja não é uma placa na porta. O que nos faz igreja é o vínculo que nos une. O que nos faz igreja é o vínculo que nos une. Não dá mais para nós entrarmos e sairmos sem sermos notados, sem sermos percebidos. Não dá mais. Nós precisamos saber o nome um dos outros. Nem que alguém saiba o meu, para me constranger, a tal ponto que eu fique tão constrangido que eu diga para mim mesmo: eu preciso saber o nome do meu irmão. Então você pode frequentar um culto durante anos e ainda continuar sendo apenas um visitante, se nunca criou o vínculo com a vida da igreja. A igreja, ela tem vida, gente. A igreja, ela tem vida. A igreja não tem vida somente no final de semana. A igreja tem vida durante a semana. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira. A igreja tem vida.
E nós precisamos nos relacionar com a vida da igreja. Por muito tempo foi falado que igreja é hospital. Igreja não é hospital. Quem é que gosta aí de ir para um hospital? Ai, pastor, não vejo a hora de terminar o culto para mim ser internado. Tem alguém aqui assim? Pastor, não fala muito hoje que eu quero ser internado ainda hoje. Irmão, uma pessoa que fala isso, ela não sabe o que é vida de hospital. Igreja não é hospital, irmão. Igreja é casa. Igreja é lugar de Deus, habitação do Senhor. Aleluia! A ponto de Davi chegar e dizer: eu quero habitar na sua casa todos os dias. Eu quero morar na sua casa e contemplar a sua beleza. Não, irmão. Aqui é casa de Deus. Aqui é o lugar onde Deus pega o órfão e faz ele conviver em família. Aqui é o lugar que Deus pega o homem do pó do monturo e coloca ele assentado entre os príncipes e os reis da terra. Aqui é o lugar onde empresário, aonde milionário, aonde empregado, aonde porteiro, irmão, todos eles sentam no mesmo lugar e todos eles são igual diante da presença do Senhor. Isso aqui é casa de Deus. Isso aqui é lugar prazeroso de se estar. Então, se não criar vínculo com a vida da igreja, se não criar vínculo com a vida da igreja, você vai ser apenas um visitante. E visitar a casa de alguém é bom, sim ou não? É bom? Sabe quando você recebe um convite para um almoço? Olha aqui para mim, irmão, vamos ser sinceros. Vamos abrir o confessionário aqui. Quando você recebe um convite, você pensa assim: que bom, não vou precisar fazer nada, não vou ter indisposição para cozinhar, para lavar, eu vou lá na casa do fulano. Irmão, o visitante, ele não tem comprometimento, ele não tem responsabilidade. Esse lugar aqui não é lugar, irmão, de visitante. Nós recebemos os visitantes, mas nós estamos orando para que eles deixem de ser visitante. Tem alguém visitando aqui essa noite? Nós estamos orando por você e dizendo: passa para o nosso time, vem ver o que é bom, vem para cá suportar uns aos outros, vem para cá ser ofendido e ter que perdoar, vem para cá. Sabe, aqui é um lugar que nós recebemos os visitantes, mas esse não é um lugar de visitante, esse é um lugar de gente que entendeu que precisa pertencer, gente que entendeu que precisa fazer parte, gente que precisa entender que quem é mais importante aqui é o seu irmão. Se tem alguém com frio, você tira a túnica e dá para ele. Se tem alguém com fome, você tira do seu e dá para ele. Se tem alguém cansado, você diz: cara, eu vou te dar meus ombros aqui, eu vou te carregar. Aqui é esse lugar. Então, não basta ter fé. Para ser igreja, é preciso ter comunhão. Não basta ter fé. Para ser igreja tem que ter comunhão. A palavra comunhão, ela vem de koinonia. A palavra koinonia, ela vem de coito, ela vem de intimidade. Para ser igreja tem que ter comunhão. 1 Coríntios 12 e 12. 1 Coríntios 12 e 12. O corpo humano,
tem muitas partes, mas elas formam um só corpo. O mesmo acontece com relação a Cristo. O corpo humano tem muitas partes, mas elas formam um só corpo. Então, o corpo humano tem muitas partes. Sim ou não? Quem aqui é só mão, só pé? Ô irmão, Coríntios vai dizer que tem algumas partes do corpo que elas são tão pequenas e outras até, como é que diz a expressão? Como é que diz o texto? Vai dizer que algumas são até, não é desprezíveis, é vergonhosas. Algumas partes do corpo parecem ser até vergonhosas. Mas tenta viver sem elas para você ver. Porque cada parte do corpo tem a sua função. Agora eu preciso entender. Eu sou igreja, sim ou não? Vamos lá. Eu sou igreja, sim ou não? Vamos combinar? Para nós falar uma coisa só. Eu sou igreja, sim ou não? Não, sim. Sim, não. Qual assim? Sim, não. Eu sou igreja? Não. Vamos definir isso de uma vez por todas. Eu não sou igreja. Eu não sou igreja. Eu sou membro. Eu sou membro. Eu só sou igreja quando eu me uno ao corpo. Quando eu me uno ao corpo. O corpo humano tem muitas partes, então tem muita parte. Quando nós estamos no indivíduo, nós temos muitas partes. Uns são mão, outros são pé, outros são perna. Quando nós estamos no indivíduo, a gente é muitas partes. Agora, quando a gente se une, aí nós somos corpo, aí nós somos igreja. Então, eu não sou igreja, eu sou membro. Agora, quando nós estamos unidos, aí sim, aí nós somos igreja. Aí eu preciso me perguntar, qual o poder eu tenho como indivíduo? E qual o poder eu tenho como corpo? Porque as portas do inferno, elas não irão prevalecer contra o membro. É exatamente isso que diz o texto. Não é assim? O texto vai dizer que as portas do inferno não irão prevalecer contra a igreja. Se nós entendêssemos isso, nós íamos entender que algumas lutas, algumas guerras e algumas batalhas não se entra no campo de batalha como indivíduo. Não se entra no campo de batalha como membro. Há algumas guerras e algumas batalhas que eu devo enfrentá-las como corpo, como igreja. Há algumas guerras e algumas batalhas que elas ainda não foram vencidas, porque eu estou lutando como indivíduo, como membro, e eu corro o risco de morrer, eu corro o risco de perecer. Porque Deus, Ele não é o cabeça de membros. Deus, Ele é o cabeça do corpo. Então, se o corpo humano tem muitas partes, mas elas formam um só corpo, o mesmo acontece com relação a Cristo. Já viu que
Já vem mais de ano que a gente canta sobre Cristo? Sim ou não, Tiago? Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo, Cristo. Roberto, qual a beleza que eu ainda não vi. A gente só canta sobre Cristo. Aí a gente canta, eu quero ver Cristo, eu quero ver Cristo, eu quero ver Cristo. Cristo não se revela ao indivíduo. Cristo se revela à igreja. Se não estiver reunido, não verá Cristo. Se não estiver como igreja, não verá Cristo. Tem o Espírito Santo? Tem o Espírito Santo. O Espírito Santo te ministra, sim. O Espírito Santo, ele te renova, sim. Mas a visão do Cristo, a plenitude do Cristo. Alguém está me entendendo? Eu estou falando de algo mais profundo. A plenitude do Cristo não irá ser acessada individualmente. Por que não? Porque nós estamos preparando o caminho para o retorno de Yeshua. Yeshua, ele não vem reinar com membros. Yeshua, ele vem reinar com a sua igreja. Ah, meu Deus! Yeshua, pastor Márcio, ele não vem reinar com membros. Yeshua, ele vem reinar com a sua igreja. Igreja que está reunida. Igreja que entende que é melhor ser 2 do que 1. Igreja que entende que o cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Igreja que entende que se cair um, o outro o levanta. Igreja que entende que se um estiver com frio, o outro lhe aquece. Igreja de Cristo é aquela que não anda individualmente sozinha, mas aquela que compreende que precisa um dos outros. Essa é a igreja de Cristo. Essa é a igreja de Cristo. Uma igreja, Fernanda, que ela está congregando. Uma igreja que estão todos reunidos no mesmo lugar, Kelly. E todos têm uma oração só. Queremos Cristo, queremos ver Cristo, aguardamos a Cristo. Aleluia. Toda revelação. Se eu estivesse pregando em outra igreja, eu ia pedir permissão para falar. Mas como eu estou em casa, eu posso. Toda revelação que você recebe no indivíduo, que te faz andar sozinho, que não faz com que você queira estar com os seus irmãos, que não te leva à comunhão, ao relacionamento, é visagem, não é visão e nem é revelação. A gente está vendo uma igreja emocionada e não rendida nesses dias. Então a gente precisa cuidar. O perigo das rupturas silenciosas. Estamos vivendo uma geração marcada por rupturas silenciosas. O que é isso, pastor? As pessoas simplesmente somem. Simplesmente somem. Eu não sei, irmão. Tem dias que eu faço oração dizendo assim: Senhor, será que só eu fiquei? Hã? As pessoas somem. Não comunicam, não dizem nada, não falam nada, só somem, só desaparecem. Então surgem as desculpas. Só 3 delas, tá? Poderia ser um jornal de desculpa. Ô, irmão, já vi tanta desculpa.
Meu Deus. Dá um sorriso, irmão. Somos igreja. Somos corpo. Então, olha as rupturas silenciosas. As pessoas simplesmente somem. Olha as desculpas. Ninguém me discipula. Ninguém me discipula. A igreja não acompanha. Os líderes não se aproximam. Discipulado é fruto de aproximação. Discipulado é fruto de aproximação. Irmão, tem gente vindo de longe passar o dia comigo. Essa semana eu recebi um pastor de Bento Gonçalves, chegou aqui pela manhã. Ele vai vir toda semana para cá, uma vez na semana. Para quê? Pastor, eu quero te ouvir, eu quero passar contigo, eu preciso dessa sabedoria que você carrega. Eu preciso receber isso de você. Às vezes eu até me assusto. Eu digo, cara, o que eu tenho que eu não vejo, eu não consegui ver ainda. Mas aí eu entendo. Mas quem está perto parece que, sabe, como seria bom nós partir o pão entre nós. Como seria bom nós compartilhar entre nós. Eu vim do interior agora há pouco. Cheguei há pouco de viagem, eu e Maeli. E eu dizia para Maeli, nessa cidade, as pessoas, elas estão dispostas a trabalhar. Elas têm nelas a disposição por serviço pesado, mas elas estão bloqueadas na inteligência e na sabedoria. Eu ouvia um relato de alguém que está trabalhando num local, irmão, fazendo um trabalho digno, ok, mas assim, poderia aguçar um pouco mais a inteligência, poderia usar um pouco mais para dizer, cara, eu estou iniciando por aqui, mas eu não vou encerrar minha vida fazendo isso. E ela contava com tanto prazer aquilo, sabe? E eu dizia, não pode. E às vezes a gente está num outro ambiente, onde as pessoas elas têm uma capacidade aguçada de inteligência, têm uma capacidade aguçada para maximizar, para alcançar lugares maiores. Sabe, lugares aonde o que você está ouvindo, o que você está recebendo, não somente destrava, mas ativa, inspira, impulsiona, te leva a avanços extraordinários em Deus. Mas parece que isso não nos aguça, não queima, não incendeia mais. Há poucos dias atrás eu peguei uma série de mensagens nas quintas-feiras aqui que eu saí daqui doido, cara, doido, entendendo sobre dor, sobre sofrimento, sobre crise. Cara, eu anotei aquilo, escrevi aquilo, fiquei mergulhando naquilo. E quando eu mergulhava mais ainda, o Espírito começou a revelar coisas dentro de mim. Eu digo, cara, quanto que eu ia gastar com psicólogo, com psiquiatra, com atendimento, e o Espírito Santo organizou tudo isso na minha vida, num ambiente de culto. Meu Deus, o que está acontecendo com a gente? Será que nós não estamos nos tornando religiosos? Será que a gente não está vindo só bater cartão? O que está acontecendo? Então, discipulado é fruto de aproximação.
Discipulado é fruto de alguém que enxerga alguma coisa e que diz: cara, eu quero me tornar isso, e se possível eu quero passar de você. Discipulado é você ouvir um homem como o apóstolo Luiz Hermínio, você senta com ele, ele conta o testemunho dele, falando que era traficante de drogas, falando que vivia uma vida miserável nas esquinas, nos becos, e tu olha para ele e diz: cara, que sabedoria é essa? E aí você pergunta para ele, ele vai dizer: cara, o Senhor me deu, eu busquei de Deus, o Senhor me revelou. Um homem que está tocando, empresários, jogadores de futebol, gente de todo lado, e alguém precisa olhar para isso e dizer: cara, eu quero essa unção, eu quero essa graça. Porque se Deus arrancou ele lá do monturo, o que Deus não pode fazer comigo, na minha vida? Sabe, parece que não desejamos mais, não almejamos mais, não queremos mais. Olha aqui para mim, olha aqui para mim, olha aqui. Você não é escravo. Escravo se contenta com um prato de comida. Escravo se contenta com uma cama. Nós não somos animal que vive para comer e dormir. Nós somos filhos de Deus, e filhos de Deus carregam a mesma natureza de Deus. Filhos de Deus precisam expandir. Filhos de Deus podem ativar dons, talentos, sabedorias eternas. Aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, e aquilo que não desceu ao coração do homem, é o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Se eu não tenho acessado muitas coisas em Deus, é porque talvez eu não o amo tanto assim. Porque se eu amasse a Deus extraordinariamente, eu estaria inconformado com a vida de crente que eu estou vivendo. Por que um não te para? Por que um não te paralisa? Que quando alguém diz para ti: você não tem tanto talento assim, você diz: então quer saber, eu não quero mais. Então quer saber, eu não insisto mais. Primeira vez que eu preguei, que eu desci assim, um obreiro me chamou e disse: você precisa ler Bíblia. Você precisa ler Bíblia. Eu olhei para ele e disse: ele disse: você não falou coisa com coisa, você trocou tudo os personagens, você precisa ler Bíblia. E eu não falo isso para exaltar a ignorância, não. Eu aprendi a ler na Bíblia. Eu estudei na escola até a 3ª série. Depois eu fiz aquele EJA, Enseja, passei não sei como. Depois que eu comecei a namorar com a Maeli, quando eu ia pregar, eu lia, eu dizia assim: Maeli, repete para mim o que está escrito aqui, ó, nesse texto, para mim gravar e falar exatamente as palavras corretas. Quando esse obreiro disse para mim que eu não sabia pregar, irmão, eu fui para um quartinho que eu morava atrás da igreja, eu era zelador lá em Porto Alegre, na Bento Gonçalves. Eu fui para aquele quartinho, eu peguei minha Bíblia, toda arriscada, irmão. Eu abri ela assim, coloquei na minha cabeça, dobrei meu joelho, e eu passava horas e horas orando somente uma coisa: orando: Senhor, me ensina a pregar, me ensina a pregar, me ensina a pregar. Jesus, me ensina a pregar, me ensina a pregar, me ensina a pregar. Quando eu não aguentava mais de dor no meu joelho, eu pegava as blusas, moletom, calça, amarrava nas pernas e dobrava o joelho, porque tinha que orar de joelho, senão não valia. E ficava de joelho dobrado, com a Bíblia aberta na cabeça, chorando. Chorava a noite inteira. A noite inteira eu chorava, disse: Senhor, me ensina a pregar, eu quero aprender a pregar. O que está acontecendo com a gente? O que está acontecendo com a gente? A gente não tem mais desejo. Ô irmão, olha aqui para mim, olha para cá. Se a gente não tem desejo pela plataforma, imagina pelo serviço aqui de baixo. Ô irmão, eu sou de uma geração que as crianças sentavam ali com um pedacinho de madeira e faziam os pedacinhos de madeira de violão.
e ficava imitando aqui em cima os músicos, as notas. Alguém é desse tempo? Alguém pegou esse tempo ou não? Vamos lá? Levanta a mão aí, os dinossauros. Eu sou desse tempo, irmão. As crianças faziam instrumentinho de madeira, ficava ali embaixo imitando. Passavam os anos, você via aqui em cima tocando, você dizia, cara, hoje não tem mais, irmão, hoje não tem mais. Não tem mais um anseio pela plataforma, não tem. Você viu os molequinhos com um pedaço de vara, você viu os molequinhos com um pedaço de cabo de vassoura fazendo de baqueta e tocando bateria aí embaixo. Passava os anos, estava aqui em cima tocando. Não vê mais, irmão. Não se vê mais, não se tem mais desejo. Irmão, o que vai ser da igreja futura, irmão? O que vai ser da igreja futura? Nós precisamos de homens que nos inspiram, sim, mas nós precisamos também ter um desejo dentro de nós. Vamos lá, gente. Eu já conquistei tudo que eu tinha que conquistar, já está bom. Então morra infeliz. Você não quer mais nada? Está na hora de parar, eu acho. Quando começa assim é porque está na hora de parar. Irmão, se você não deseja mais nada, está tudo certo para você. Não, querido. Eu tô falando essa noite para homens e mulheres que vão voltar a sonhar com as coisas de Deus, vão voltar a desejar as coisas de Deus. Homens e mulheres que anseiam por um avivamento. Não é aquele avivamento que dos estádios. Não, irmão, é aquele avivamento que faz nós sair de casa para buscar o Senhor. Aquele avivamento que faz a gente sair de casa e dizer, hoje eu vou levar lenços, porque eu vou chorar na presença de Deus. Tem alguém ainda assim, irmão? Ainda tem alguém? Ainda tem alguém dizendo, 9 horas, 9h04, até agora eu não chorei, mas até terminar esse culto, eu vou encher esse lenço de lágrima, e de mais alguma coisa também, mas que eu vou me derramar na presença de Deus, eu vou. Meu Deus. Pastor, não tem mais ninguém sendo batizado com o Espírito Santo. Por que não? Porque não tem ninguém que sopre sobre eles. Se tiver alguém que sopre o Espírito, as pessoas serão batizadas. Pastor, não tem cura mais no nosso meio, porque você não coloca a mão em quem está doente. Pastor, não tem mais libertação, é porque talvez não venhamos estar libertos, porque todo liberto vai libertar alguém. Estamos vivendo um tempo de muitas desculpas. Discipulado é fruto de aproximação. Jesus Cristo discipulou porque os discípulos se aproximaram. Discipulado não tem a ver com discipular, e sim em querer se tornar discípulo. Fique em pé comigo. Eu fiquei no tópico 2. Não deu para continuar. Mas domingo que vem, se vocês não se distraírem, se vocês entenderem que vocês não são mais livres, vocês são escravos de Cristo. Se tem alguém livre aqui, precisa se entregar para Cristo hoje. Você que ainda faz o que quer, anda do jeito que quer, vai aonde quer, você precisa se entregar para Jesus logo, irmão. Você está correndo risco de vida. Porque esse negócio de fazer o que quer vai te levar à morte. Eu vou no culto quando eu quero, eu vou no culto quando eu preciso. Irmão, você precisa entregar a sua vida para Jesus logo. Logo. Se você é escravo de Cristo, você não se governa mais. Acabou. Você não se governa mais não. Às vezes lá em casa a gente diz um para o outro, vamos no culto hoje? Aí a gente olha um para o outro e diz, não, nós não temos escolha.
Nós não temos escolha. Ô, irmão, olha aqui para mim. O shopping do crente, domingo à noite, é o culto, irmão. Culto. É o culto. Na quinta-feira é o teu compromisso. Não tem, irmão. Ou nós somos igreja ou nós não somos. Esses dias terminou um café aqui. Um casal me procurou, congregava com nós. Glória a Deus, estão congregando em outro lugar. Pastor, queremos te pedir perdão. Eu falei, Porque tem gente que te pede perdão, mas não diz o que fez, né, irmão? Eu não aceito esse tipo de perdão. Vim me pedir perdão, já diz o que tu fez. Porque você está pedindo perdão, alguma coisa fez, irmão. Ah, não, quero te pedir perdão se aconteceu alguma coisa entre nós. Não, irmão. Não. Perdão fantasma, que é isso? Não, se está pedindo perdão, alguma coisa fez. Eu já pergunto, o que tu fez? Pastor, lembra aquela vez eu falei para o senhor que o senhor não contasse mais comigo, que eu estava indo embora, que agora eu ia cuidar da minha família? Falei, lembro. Então, pastor, quase perdi a família. Deu o maior B.O. Chorando. Aí eu aprendi que eu não sei cuidar da minha família. Aí eu aprendi que eu não sei ser marido, não sei ser pai, não sei nada. Pastor, eu tive que apanhar para entender que precisava voltar e ter comprometimento com as coisas de Deus. Eu falei, aprendeu? Aprendi. Então vai e não erres mais, não peca mais. Porque às vezes a gente cai nessas bobices. Não, agora eu vou ter para minha família. Não existe família sem Deus. Pastor, mas eu tenho Deus na minha família. Se você não tem comprometimento com a igreja, você não tem Deus. Eu vou falar sobre isso. Está aqui, não dá tempo hoje. Se você não tem comprometimento com a igreja de Cristo, você não tem Deus na sua família. Se você não tem comprometimento com os teus irmãos, você não tem Deus, irmão. É uma mentira, é um engano. É um engano. É um engano. Aí a gente olha para alguns irmãos. Está pronto aí? Está preparado para receber? Sim ou não? Que eu vou profetizar agora. Aí a gente olha para alguns irmãos que estão baixaram a cabeça e estão. A família mundana, ímpia, está descendo o sarrafo. Dizendo, agora vocês só querem igreja, só tem tempo para a igreja. Vocês agora só querem saber estar socado lá dentro, não fazem outra coisa. Está descendo o sarrafo. E os irmãos baixaram a cabeça, estão trabalhando na igreja. Aí trabalhando. Aí os crentes, olha assim, diz assim, coitado é de você, que não entendeu que é melhor perder a sua vida pela causa do Cristo, porque todo aquele que perder a sua vida por minha causa, esse achará. Você que está se dedicando, você que está se empenhando, você que está de segunda a segunda, que estão te chamando de um monte de coisa, que estão dizendo, olha aí, pirou, tá doido? Deixa eu dizer para você, pode perder a tua vida por causa de Cristo. Deixa quem quiser andar por aí iludido com coisa da vida. Deixa quem está aproveitando, porque quem está aproveitando vai ficar aproveitando depois quando o Senhor voltar. Mas quem perder a sua vida por causa dele, esse, meu irmão, esse vai achar, esse vai encontrar. Se você foi rejeitado por pai, por mãe, por parente, por amor de mim, diz o Senhor, naquele dia eu não te rejeitarei. Não, essa mensagem, ela não é porque nós queremos os crentes nos cultos, ela não é porque nós queremos trabalhadores. Esta mensagem é para nós entender o poder de sermos uma igreja.
Aleluia, aleluia. Precisamos nos arrepender. Mas pastor, eu não estou em pecado. Se você não está cumprindo o ID, se você não está inserido, se você não está mergulhado nas coisas do Senhor, irmão, talvez você é um religioso que paga promessa. Quanto dom e talento tem aqui, irmão? Quanto dom e talento tem aqui, ó? Tem ministros aqui, irmão. Tem pregadores aqui, tem profetas aqui, ó. Tem evangelistas aqui, tem mestres, tem apóstolos aqui. Quantos dons aqui, irmão? Quantos dons aqui? E o que a gente está fazendo? Eu quero orar essa noite para que o Senhor Ele nos ministre. Ele nos ministre. Porque hoje nós temos tantas coisas, nós temos tecnologia, nós temos som, nós temos instrumentos, nós temos tanta coisa. Mas a igreja do tempo passado, irmão, não tinha estrutura, tinha uma gaita e um violão, e olhe lá, e os milagres, o sobrenatural aconteciam. 4 da tarde, 3 da tarde, eles pegavam e iam em direção para os cultos, a pé, a cavalo, amarravam os seus animais na porta da igreja. Ah, meu Deus! E cantavam alegremente, pulavam, dançavam alegremente. E os milagres, eles eram visíveis, palpáveis. E nós temos tudo isso hoje e não temos mais a vida de Deus. Não temos mais, falamos de presença, cantamos sobre presença, mas quando olhamos uns para os outros, estamos secos, vazios. Segunda-feira voltamos para um lugar de desespero, de agonia, de depressão, para um lugar de crises, para um lugar de carência, de frustração. Buscamos em pessoas aquilo que somente Cristo pode nos dar. Aleluia, aleluia. Se tiver que perder alguma coisa, eu vou perder por Cristo, pela causa de Cristo, pela causa do Evangelho. Aleluia. Oh, estou perdendo pra ganhar. Aleluia. Estou morrendo pra viver. Aleluia. Estou gastando a minha vida pra poder te conhecer. Estou perdendo pra ganhar. Sim, Jesus. Estou morrendo pra viver. Sim, Jesus. Estou gastando a minha vida pra poder te conhecer. Então, dá-me ouvidos pra te ouvir. Sim, Jesus. Coração pra obedecer. Sim, Jesus. Formosos pés pra te seguir e olhos pra te contemplar. Dá-me ouvidos pra te ouvir, coração pra obedecer. Formosos pés pra te seguir e olhos pra te contemplar. Pois eu quero ir onde você for. Eu quero estar onde você está. Eu quero ser como você é. Eu quero amar como você ama. Quantos de nós que hoje temos algumas coisas, e nós temos porque o Senhor nos deu. Foi o Senhor que nos deu, meu irmão. Não fica envergonhado, tímido. Se você tem alguma coisa, foi o Senhor que te deu, e glória a Deus por isso. Mas lembra quando você não tinha o que você tem hoje? Lembra que você se dedicava mais? Lembra que você se aplicava mais? Ou ia de a pé, ou ia de bicicleta, ou ia de moto. De um jeito você dava. E hoje? Está mais confortável? Como é que nós estamos? Hoje que nós deveríamos ser mais intensos.
Hoje que nós deveríamos gastar mais, nos doar mais. Hoje a gente precisa voltar. Tem alguém aqui hoje? Tem alguém aqui hoje? Por que não todos? Alguém que vai voltar a ser intenso. Alguém que vai voltar a ser igreja. Eu já estou aqui na frente. Eu quero ser igreja. Eu quero ser igreja. Alguém que vai voltar a ser igreja. Alguém que quando o culto terminar não vai sair correndo, vai chegar nos irmãos, vai dizer, fala o teu nome, cara, quero saber o teu nome. Alguém que vai se relacionar mais. Alguém que vai dizer, cara, eu quero começar a orar junto. Tem alguém que quer ser igreja aqui, irmão? A gente já é crente, mas vamos ser igreja agora. A gente é cristão, tem 2 irmãos sozinhos aqui. E a gente precisa ser igreja. E tem que ter alguém que vai abraçar e vai dizer, eu vou orar com esses caras. Não dá, a gente precisa ser igreja. Cada um que vier, tem que vir alguém junto para orar. Se a gente é igreja, vamos lá. Cada um que vir, tem que vir alguém orar junto. Tem que alguém vir orar junto. A gente precisa ser igreja. A gente precisa ser igreja. A igreja de Atos, não havia entre eles dificuldade nenhuma. Eles viviam, Tiago e Roberta, no partir, na comunhão e no partir do pão. Não havia necessidade entre eles. Por que nós temos necessidade do Kids? Já viu? A gente tem necessidade do Kids, a gente tem necessidade na cantina, a gente tem necessidade. Não, irmão, a igreja não pode haver necessidade entre ela. Vamos lá, gente, sai do seu lugar, bora, vem orar com esse povo aqui, vamos lá, nós vamos passar a ser igreja a partir de hoje. Cadê os ministros aí que os ministros vão dizer, um dia eu vou estar tocando lá em cima. Pastor, mas eu já fiz audição e eu não fui aprovado. Desistiu por quê? Já desistiu? Está treinando, está estudando. Pastor, eu quero pregar a palavra. Está lendo Bíblia? Está orando? Está jejuando? Nós vamos voltar a ser igreja. A partir de hoje nós vamos ser igreja. A gente vai voltar a se importar um com o outro. Chega de nós se encontrar somente em velório. Chega da gente se encontrar somente. Tem que alguém morrer para a gente se encontrar. Tem que vir uma necessidade, uma enchente para a gente se unir. Tem que vir um caos, uma crise, uma miséria. Não! A gente vai ser igreja. Igreja, Márcio, igreja. Aleluia. A gente vai ser igreja. Olha essas 2 adolescentes aqui vieram para frente. Olha só. Alguém ora com essas adolescentes ali. Meu Deus do céu. Meu Deus. Corre alguém ali, ora com elas. Elas vieram para frente, elas querem ser igreja. Vamos lá, gente. Vai uma irmã ali, uma jovem, uma moça. Ora com aquelas 2 adolescentes, elas querem ser igreja. Olha aí. É isso. Sim. Pastor, eu me frustrei. Eu me decepcionei com a igreja, com o pastor, com o líder. Tá, e aí, vai ficar decepcionado até quanto?
Jesus te cura hoje. Jesus te sara hoje. Se você se decepcionou, se frustrou, mas está aqui hoje, é porque você ainda ama Jesus. Você não consegue deixar de amar Jesus. Então por que carregar essa frustração com o líder? Se você ama Jesus, por que carregar essa decepção com o pastor? O teu amor por Jesus supera essa frustração, supera essa decepção. Seja curado agora. Pai, em nome de Jesus eu oro para que o mesmo Espírito que desceu no dia de Pentecostes venha sobre nós aqui esta noite, não apenas para nos tornar emocionados, não apenas para pularmos, saltarmos, gritarmos, mas para viver a vida comum, a vida comunitária, a vida diária de igreja. Senhor, nós não queremos ser uma organização, nós queremos ser um organismo vivo, aonde Cristo é o cabeça, aonde Ele nos ministre, aonde Ele nos governe. Nós queremos ter comunhão uns com os outros, queremos nos relacionar uns com os outros, queremos nos conhecer, queremos saber as dificuldades, as necessidades, e não somente saber, queremos estender as mãos, queremos socorrer, queremos ser cura, queremos ser voz, queremos ser uma mão estendida. Pai, nós oramos dizendo: nos batiza com o Espírito comunitário esta noite. Nos batiza, Jesus. Nos batiza, Jesus. Nos batiza com o Espírito comunitário aqui esta noite. Levanta, levanta homens e mulheres que carregam dons, habilidades, talentos. Homens e mulheres que querem conviver, viver juntos. Revela o poder de ser igreja. Revela o poder de ser igreja. O poder de ser igreja. O poder de ser igreja. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Sim, Senhor. Ah, quanto dom, quanto talento, quanta habilidade. Ah, Senhor, que seja como instrumento vivo nas tuas mãos neste tempo, para que a tua igreja ela seja edificada por homens e mulheres que dedicam-se, que desejam ser verdadeiros construtores. Aleluia, 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 aleluia. Continue orando, pessoas estão sendo tocadas. Ore por alguém, ministre alguém. Não somente ore, mas pergunte o nome dessa pessoa. Ela é importante para Deus, ela tem que ser importante para nós também. Aleluia. Bem-vindo, meu irmão. Bem-vindo à família da fé. Você é importante para Cristo, é importante para nós também. Nós te amamos, meu irmão. Aleluia. Oh. Estou morrendo pra viver. Estou gastando a minha vida. Chega de separação. Chega de individualismo. Estou perdendo pra ganhar. Chega de barreiras. Estou morrendo pra viver. Estou gastando a minha vida pra poder te conhecer. Aperte a mão de alguém aí.
Por favor, abrace alguém e diga: somos igreja. Pode dizer para ele: eu não sou, nós somos. Nós somos. Vamos lá. Isso. Diga para ele: eu não sou, nós somos igreja. Nós somos igreja, Léo. Nós somos igreja, Ana. A impressão é que não, mas nós somos. Vamos lá. Eu vou parar tudo. Vamos lá, nós vamos sentar, nós vamos conversar. Nós somos igreja. Nós somos igreja. O Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para ser igreja. Olha aí, coisa linda. Olha isso aí. Olha isso. Lindo demais. Ai, meu Deus do céu. Aleluia. Ô irmão, a gente no dia a dia, a gente entra em vários ambientes, né? Em vários ambientes. Tem alguns ambientes que a gente nem entra mais. Antigamente se ia para a lotérica, na fila para pagar a conta. Hoje não se pega mais, né? Ô, irmão, a gente aprendeu a ser solitário. E quando a gente entra em ambientes onde tem pessoas, as pessoas não nos olham, não nos enxergam, e nós também não enxergamos elas. Viu fulano? Nem vi. Porque às vezes a gente não olha, outros nem fazem questão de ver. Mas igreja não, irmão. Igreja, aqui é o lugar. Aqui é o lugar aonde a gente olha um para o outro, se importa um com o outro. Aqui é o lugar, irmão. Olha isso. Nós estamos falando de vida comunitária e olha quantas pessoas sendo tocadas aqui. O pastor, não foi falado sobre presença de Deus. Irmão, não tem presença de Deus se não tiver vida comunitária, irmão. É ilusão. É ilusão. Se você só vem no culto quando fulano toca, quando o que não toca você não vem, então não tem Deus, irmão. É engano. É engano. Não, mas aquele irmão que prega, irmão, ele prega, mas a palavra é de Deus. Irmão, sabe, a gente é maturidade, a gente precisa crescer. Ah, mas eu não vou com a cara do fulano, Beltrano. Não, então não tem Deus, é fachada, irmão, é religião. É religião. É religião. Sabe, ô pastor, fulano está cansado, pastor. Está trabalhando demais naquela rede. As pessoas vêm para a gente falar isso. Não, querido. Era para, se você percebeu isso, era para você ter encostado e ter dito assim: eu vou te ajudar a carregar a tua carga. Eu vou te ajudar a cumprir o ID do Senhor. Eu vou te ajudar. Ah, pastor, mas assim, ó, eu não tenho chamada, não tenho vocação. Meu Deus do céu. O que está acontecendo conosco? Eu só quero vir no culto, para quê? Se você não vai desenvolver, irmão, porque a partir de hoje nós vamos desenvolver. Eu estou num lugar aonde eu vou ser garimpeiro, irmão. Eu vou achar dom, talento aí, e tem, e vai vir para fora. Pastor, mas eu vou me desgastar. Vai, mas pela causa do evangelho. Não tem, irmão, não tem outro caminho. Tem outro caminho. Quinta-feira, nós já vamos ver resultado disso. Em nome de Jesus. Domingo, 9 da manhã e 19 horas da noite. Eu vou continuar, porque não deu nem para arrancar. Mas vamos falar dessa vida comunitária.